Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Manuela, eu sou a coordenadora de graduação do curso de Relações Internacionais da PUC-Rio e é com enorme satisfação que eu vou moderar a mesa de hoje dessa série de diálogos, o IRI Fala ao Corona. A série, para quem não está nos acompanhando aqui, ou para quem está aqui pela primeira vez, ela é formada por 5 diálogos que estão sendo realizados online ao longo dessa semana, sempre das 11 às 13, e estamos hoje no nosso penúltimo encontro. Aqueles que ainda não conferiram o restante da programação, eu os convido a acessá-la na nossa página do Facebook, irigraduação/PUC-Rio. Ali vocês também vão encontrar os vídeos dos encontros anteriores disponibilizados, né? O mesmo na página do Facebook do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Hoje, para discutir o tema Por Trás da Linha de Frente, hierarquias de gênero e relações civis militares, eu tenho o prazer de apresentar as nossas convidadas aqui, as professoras Maíra Siman Gomes e Paola Drummond. A Maíra ela é doutora em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Ela é professora nessa mesma instituição, além de pesquisadora da Unidade do Sul Global para a Mediação, de SAM. Nas pesquisas conduzidas pela Maíra, as pesquisas conduzidas pela Maíra envolvem trabalhos ligados a temas como resolução de conflitos armados e intervenções internacionais, formas contemporâneas de violência urbana, efeitos e condicionantes das transformações no escopo de operações de paz, com ênfase nas práticas militares de estabilização e contra-insurgência, análise de política externa e política externa brasileira. A Paula, por sua vez, é doutora em Relações Internacionais e Ciência Política pelo Graduate Institute of International and Development Studies, em Genebra, na Suíça. Além de professora do IRI, da PUC-Rio, ela é coordenadora também, coordenadora adjunta da Unidade do Sul Global para a Mediação, de SAM. Há 2 semanas, a Paula recebeu o International Affairs Early Career Prize 2020, concedido pelo periódico International Affairs, pela publicação do artigo What About Men? Towards a Critical Interrogation of Sexual Violence Against Men in Global Politics. Seus trabalhos concentram-se na interseção das áreas de gênero, paz e segurança. Eu agradeço imensamente a vocês duas por estarem aqui conosco hoje. Só alguns avisos de protocolo, antes de passarmos a palavra para a Paula, né? Aos participantes, o microfone de todos está mudo para que possamos ouvir a fala dos nossos convidados da melhor forma possível e, como de praxe nos últimos encontros aqui, o canal de chat está aberto em fluxo contínuo, então fiquem à vontade para encaminhar suas perguntas por ali, em aberto. Vocês também podem encaminhar suas perguntas bilateralmente, clicando no nome do Igor Barreto, que está aqui conosco na sala, e selecionar a opção chat. E aí a pergunta vai chegar bilateralmente para ele. Ele reunirá as perguntas em grupos e encaminhará para mim, que estou mediando a mesa de hoje. Ao pessoal que está assistindo via Facebook, as perguntas também podem ser encaminhadas por comentários por ali, né? Então, sem mais delongas, eu queria passar então a palavra para a professora Paula. Você tem 25 minutinhos, depois a gente controla o tempo aqui com base no comentário. Eu te aviso quando faltarem 5 minutos para os 30, tá bom? Paula. Vocês estão me escutando? Tudo certo? Então, bom, a gente tá aqui. Bom dia, Manu. Bom dia aos alunos e aos colegas. É com muita alegria que a gente está aqui hoje. Enfim, é um prazer enorme poder utilizar esse espaço para trocar com vocês algumas reflexões, interagir um pouco mais, né, com os nossos alunos, com os nossos colegas, para pensar um pouco mais criticamente esse momento que a gente está vivendo a partir das nossas pesquisas, né? Como a Manu mencionou na introdução dela, a minha área de pesquisa é gênero e teorias feministas na área de segurança internacional. Então, eu trabalho bastante com as dimensões de gênero nos conflitos armados, né? Sobretudo como as perspectivas de gênero nos ajudam a ler e compreender os processos de violência. E também eu olho bastante para a construção e implementação da Agenda Mulheres, Paz e Segurança na América Latina. Então, a minha fala de hoje vai ser no sentido de apontar algumas dimensões de gênero, né, que a gente consegue observar nesse momento da pandemia, né, algumas reflexões preliminares, mais no sentido de oferecer perguntas do que respostas. Eu acho que essa é algo que os colegas vêm enfatizando bastante nas falas, né, já que a gente está num momento em as evidências são muito provisórias, os nossos conhecimentos são muito instáveis, a gente tem muito pouca certeza do que está acontecendo. Mas, de todo modo, eu tenho algumas perguntas para começar a minha fala, no sentido de tentar refletir, né, como é que a desigualdade de gênero informa e configura
padrões de fatalidade, de contágio e também os impactos socioeconômicos do coronavírus, né? Quais são as pressuposições sociais que por muitos anos se mantiveram invisibilizadas em função de um olhar masculinizado da política, que passam agora a ser expostas, deslocadas, desafiadas, e em alguns casos até mesmo reforçadas pela pandemia. E a partir da minha área de pesquisa, né, como é que a Agenda Mulheres, Paz e Segurança e as perspectivas feministas sobre a construção de uma paz sustentável nos ajudam a melhor compreender as dinâmicas sociais que se manifestam, né, ou que são visibilizadas a partir desse momento, né? Dito isso, né, apesar da Agenda Mulheres, Paz e Segurança ela ser originalmente pensada, né, para inserir a perspectiva de gênero em situações tradicionais de conflito e pós-conflito, essa agenda fornece ferramentas para que a gente possa pensar, responder e atacar as causas raízes, né, as dimensões estruturais das desigualdades de gênero que são responsáveis por diversas formas de violência e insegurança, por meio de 4 pilares centrais dessa agenda, né, que são a proteção, a prevenção, a participação e a recuperação. Então, eu vou retomar esses pilares, sobretudo os 3 P's de proteção, prevenção e participação na minha fala mais adiante, mas antes de entrar nisso, eu queria chamar a atenção, né, para uma das principais críticas levantadas pelas perspectivas feministas de segurança, né, logo que algumas narrativas sobre a pandemia começaram a ganhar destaque, né, tanto nas mídias quanto nas respostas de alguns estados, né? Então, quando começou-se a falar sobre a pandemia, sobre o coronavírus, muitas das respostas estatais para responder à disseminação do vírus tomou como lugar comum essa metáfora da guerra contra o coronavírus. E nesse momento, né, feministas da área de relações internacionais, e a Cynthia Enlow é uma delas, né, mas outras pesquisadoras da WILPF, do Centro de Pesquisa da LSI sobre Mulheres, Paz e Segurança, começaram a circular uma série de textos, né, e falas clamando justamente para que a gente parasse a se referir à pandemia por meio dessas metáforas e dessas gramáticas militarizadas que se referem justamente, né, à existência de uma situação de combate contra um inimigo invisível, né, a existência de uma linha de frente que se mobiliza para uma batalha que a gente deve vencer, né? Quando a gente tenta falar sobre o coronavírus, é muito difícil que a gente não deixe em algum momento escapar alguma dessas, né, algum tipo de linguagem referente a essa postura mais militarizada. E essas feministas começaram a alertar e a demonstrar um certo desconforto com essa linguagem. E isso motivou, né, acho que serviu de, digamos assim, de gatilho inicial para que a gente pensasse, né, a partir de diferentes lugares, no caso Maíra e eu, o título da palestra de hoje, né? Apesar da gente olhar de diferentes perspectivas, a Maíra vai falar um pouco mais da relação civil-militar e eu mais uma perspectiva de gênero, essa imagem da linha de frente, ou que essa linha de frente não mostra, ou que está por trás dela, é fundamental para a gente pensar, né, criticamente alguns dos elementos que vão ser trazidos por trás, né, a partir da fala de hoje. Então, como eu estava falando, né, existem diferentes motivos por trás desse desconforto, né? Desde, por exemplo, o reforço que essa linguagem traz a posturas e respostas que bebem uma construção agressiva e binária de masculinidade, que focam, né, em medidas de controle de repressão, hierarquizadas, excludentes e violentas em nome da proteção, autorizando medidas de emergência e de exceção, e não menos nessa suspensão dos aparatos de controle democrático, e a Mônica, o Caio e o Paulo trataram isso na fala de segunda-feira, né? No caso da literatura feminista, né, existe uma crítica muito forte também no sentido de mostrar o que essas abordagens acabam limitando, como é que elas acabam moldando e direcionando o nosso olhar para aquilo que é visto como essencial, como urgente ou como prioridade nesse momento, né? A ideia, né, o desconforto com a militarização da segurança ou da militarização da paz é algo que as feministas vêm mobilizando há muitas décadas na discussão, por exemplo, sobre processos de paz, quando a gente está falando, né, sobre o que vai ser negociado, quais vão ser os termos da reconstrução, quem vai se sentar à mesa, né, quem é prioridade para ser ouvido naquele momento.
E, normalmente, nessas discussões, os debates sobre gênero e questões sociais são sempre deixados para um momento posterior, né? Nunca é visto como uma questão de emergência ou de prioridade para se tratar naquele momento. E, além disso, essas metáforas acabam ressaltando também alguns recortes específicos sobre essa chamada linha de frente, né? Algumas narrativas que acabam, né, invisibilizando outros esforços e outros engajamentos sociais, outras vivências e outras experiências que precisam ser contempladas, né, com uma política pública mais eficaz, né, e, consequentemente, mais justa e inclusiva desses processos. E é aqui, então, que eu retomo, né, os pilares da Agenda Mulheres, Paz e Segurança para pensar algumas dimensões do Covid, para pensar, sobretudo, na necessidade de promover, né, no caso da participação especificamente, né, a participação de mulheres no desenho de políticas em posições decisórias de resposta ao coronavírus. Porque, assim como nos espaços decisórios de paz e segurança, o que a gente nota, né, a gente tem poucas certezas, né, ou poucas questões visibilizadas nesse momento, mas uma delas é justamente o fato, né, quando a gente pega uma reunião do Ministério da Saúde, né, ou de gestão da saúde de forma geral, existe uma subrepresentação das mulheres nesses espaços, apesar dessas mulheres comporem a maior parte da força, né, laboral, formal e informal desse setor. Hoje, é estimado que, no caso dos enfermeiros no Brasil, as mulheres ocupem mais ou menos 86% desses cargos, só como enfermeiras, né? E há outras posições invisíveis, a gente fala de faxineiras, cozinheiras, setor de lavanderia, cuidadoras de idosos, né? Uma série de atividades sem as quais o setor de saúde simplesmente não funciona e que são sustentadas por essa mão de obra de mulheres, né? E os dados disponíveis sobre o Covid hoje ao redor do mundo, né, acho que ainda de forma preliminar, chamam bastante atenção nesse sentido, né? Até hoje, as evidências que a gente tem indicam um contraste bastante interessante que eu queria chamar a atenção. Enfim, para os lugares em que a gente tem números desagregados em termos de sexo, e que a gente tem informações sobre os números de fatalidade com esse tipo de diferenciação, a gente nota que as fatalidades por Covid, elas são mais altas entre os homens, ou seja, os homens eles têm mais chance de morrer por coronavírus do que as mulheres. Isso apesar da gente ter as mulheres mais representadas numericamente na população de risco, ou seja, você tem nos grupos com mais de 60 anos na sociedade e, sobretudo, nos grupos com mais de 80 anos na sociedade, as mulheres estão mais representadas, mas ainda assim os homens têm mais chance de vir a óbito em função do vírus, né? E há alguns lugares que vocês podem ter acesso a esses números. Tem um site bastante interessante chamado 50/50 Global Health Initiative, que mostra mais ou menos, mostra alguns países como China, Itália, Espanha, e essa diferença é entre 64 para homens para 36% de mulheres, com algumas variações. Os motivos potenciais para isso ainda são incertos, né? Alguns falam sobre o comportamento de exposição ao risco, ou seja, o fato dos homens estarem maiores entre a população, né, que consome tabaco, consumo de álcool, mas também uma questão de menor exposição ao risco em termos de medidas preventivas, né, uso de máscara, de álcool gel, menor busca de tratamento médico, mas também a questão das comorbidades, né? Como os homens estão mais representados em populações, por exemplo, com doenças como hipertensão. Bom, mas chamada atenção para essa diferença, né, de sexo, né, dessa maior fatalidade dos homens, que os dados também apontam, e isso saiu no último relatório, no único relatório do secretário-geral até agora sobre gênero e Covid, que foi lançado há um pouco mais de um mês atrás, se não me engano, mostrando que, apesar dos homens estarem entre as maiores fatalidades, as taxas de contágio para as mulheres que trabalham no setor de saúde é muito maior. Na Espanha, por exemplo, é de 72% de mulheres para 28% de homens. Na Itália, 66% para 24%. E essa exposição ocorre porque as mulheres estão mais representadas entre essa população? Também. Mas existe uma outra dimensão central que é bastante subexplorada e que reforça ainda mais essa necessidade da participação de mulheres na questão da gestão de saúde. Existem evidências de outras epidemias, né, e o caso do Ebola é bastante significativo nesse sentido, que apontam que nesses momentos existe um menor acesso
por parte dos profissionais, né, e nesse caso, como existem mais mulheres nesses processos, que estão em posições inferiores aos médicos hierarquicamente, no acesso ou mesmo no acesso inadequado de determinados equipamentos de proteção pessoal. Então, no caso do Ebola, as enfermeiras e as ocupantes de outras funções de saúde recebiam menos materiais de proteção do que os médicos, né? Só que tem uma outra dimensão aí, que foi visibilizada em algumas notícias de jornal em relação à padronização das confecções dos materiais de proteção pessoal. Ou seja, infelizmente, né, e tem uma reportagem da BBC que fala sobre isso muito claramente, a gente precisou de uma pandemia para mostrar que hoje a forma como os equipamentos de proteção são produzidos são ainda no formato, né, que respondem a faces, né, e corpos de homens e não de mulheres. E isso acaba deixando as mulheres que trabalham no setor de saúde bastante expostas, né, e vulneráveis ao vírus. Teve uma reportagem do The Guardian que mostra justamente a foto de uma enfermeira que está com um óculos gigante, né, e ela botou isso no Twitter e disse que os colegas disseram que era porque ela tinha uma cabeça muito pequena. Mas fato é que esse tipo de insensibilidade faz com que essas mulheres tenham que estar o tempo todo ou desconfortáveis, ou sem a vedação adequada, ou sempre ajeitando, né, esses aparatos no rosto, e, portanto, mais expostas ao contágio. Agora, outra dimensão fundamental diz respeito à economia do cuidado. E acho que uma das coisas que essa pandemia deixou mais evidente é justamente como a chamada economia produtiva sustentada e é altamente dependente para sua manutenção da economia do cuidado. Nesse caso, o trabalho gratuito, mal remunerado, né, e sempre interminável de mulheres. Acho que essa carga desigual, essa carga desproporcional do trabalho doméstico fica muito evidente, e o último relatório da CEPAL sobre gênero e coronavírus destaca que, por exemplo, na América Latina é estimado que as mulheres passem de 22 a 42 horas semanais no trabalho doméstico. Algumas de nós que têm a sorte de ter trabalho formal, nós temos um contrato de 40 horas, e essa é a carga que algumas mulheres passam em suas casas tentando, de certa forma, manter o funcionamento daquele lar, e essa carga aumenta a partir do fechamento das escolas e das medidas, né, de isolamento social. Então, as feministas já lutam há décadas, né, para reconhecer, para que o trabalho, né, dessas mulheres seja reconhecido como tal, né, como a necessidade, né, desse trabalho que se encarrega da provisão de condições materiais. A gente fala de alimentação, fala de higiene, de cuidados, né, com a saúde, mas também de condições afetivas, né, mediação de conflitos domésticos, por exemplo, é uma delas, e que são vistas não como trabalho, né, e que são colocadas de forma despolitizada como um exercício natural da maternidade, né, ou como algo que diz respeito a uma habilidade natural dessas mulheres. E é claro que a gente está falando desse trabalho doméstico não remunerado, mas a gente tem também um grande contingente de mulheres que trabalham no trabalho doméstico remunerado, e aí faxineiras, cozinheiras, babás, que muitas vezes auxiliam, né, ou dividem conosco esse trabalho doméstico, das quais a gente depende, que 70% das quais estão na informalidade, com nenhum tipo de segurança, né, ou certeza sobre os seus pagamentos, ou acesso à proteção social. Então, é interessante como o vírus, né, chama atenção para esses debates e abre, de repente, uma janela de oportunidade para visibilizar essas contribuições, né, ou essa dependência da economia produtiva desse trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu sou um pouco pessimista no que isso vai acarretar no longo prazo, ou seja, a ideia de que essa visibilização necessariamente pode ser uma janela de oportunidade positiva para a transformação, né, de um mundo mais justo e mais igualitário, não necessariamente verdadeira, né? E eu digo isso a partir de alguns relatos que eu venho observando sobre como grupos de extrema-direita têm utilizado esse momento para reforçar papéis tradicionais de gênero e reforçar rejeição a uma série de preceitos feministas, mesmo né, dizendo que a pandemia, ou demonstrando que a pandemia está, de certa forma, nos colocando novamente nesse lugar de esposas devotas ao lar em um momento de recuperação desses valores tradicionais. Isso pode ser visto
A Claire Provost fez um texto sobre isso no Open Democracy, que identifica, né, alguma dessas forças, sobretudo nos Estados Unidos e na Itália. Eu não sei exatamente como isso está se manifestando no Brasil, eu acho que é uma questão para a gente ter em mente, mas o que a gente pode trazer para mais perto de casa, digamos assim, nesse momento, né, e que acende esse alerta vermelho na América Latina, diz respeito ao reforço de papéis, né, e de papéis de gênero, né, tradicionais, no sentido, né, de como isso está desencadeando uma série de medidas violentas contra indivíduos LGBTI. E aqui eu estou me referindo especificamente às políticas do chamado pico e gênero, que foram adotadas em alguns países da América Latina, sobretudo Panamá, Peru, na Colômbia, especificamente na municipalidade de Bogotá, que, em nome da tentativa de restringir a mobilidade social para a contenção do vírus, adotou critérios baseados em sexo para a circulação de homens e mulheres em dias específicos. O que significa dizer isso? Significa que segundas, quartas e sextas poderiam sair os homens, terças, quintas e sábados poderiam sair as mulheres, domingo não saía ninguém. E com isso você diminui o número de indivíduos circulando nas ruas. E essas medidas se mostraram extremamente perversas para indivíduos não binários, para a população trans e intersexual também, que passaram a ser regulados nas ruas, submetidos a uma série de penalidades, como prisão. Logo no primeiro dia do Panamá, houve relato sobre prisão, multa, além de outras formas de discriminação. Ou seja, expondo esses indivíduos ainda mais à situação de desigualdade, de violência, em um contexto em que a gente já tem forças reacionárias contra a chamada ideologia de gênero emergindo e ganhando cada vez mais força entre a nossa elite política, né? E essas medidas que a gente pode perceber que elas acabam reforçando uma classificação e um controle binário da população por meio desse critério de sexo, expondo esses corpos, né? Uma fiscalização e uma imposição legal da vinculação entre sexo e gênero no espaço público, por meio do reforço de uma ordem binária e heteronormativa. Então, acho que a gente tem esses elementos de alerta, né, desse reforço desses papéis para chamar a atenção. Bom, em relação aos outros pilares, né, da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, eu falei um pouco da necessidade de participação, e agora eu queria falar rapidamente sobre a questão da discussão sobre prevenção e proteção. E eu acho que esses dois pilares ficam bastante evidentes nesse tempo de pandemia, quando a gente fala sobre os relatos de violência doméstica e violência sexual que vem acontecendo dentro das casas, né, no contexto de quarentena. E uma coisa que o Covid expôs, né, e que é algo que as perspectivas críticas feministas de segurança vêm problematizando há bastante tempo, é justamente a ideia do conceito de paz. Ou seja, existe de fato contexto de paz ou dicotomia entre guerra e paz quando a gente fala sobre mulheres, né? E esse tipo de questionamento vem para mostrar justamente que a violência contra a mulher, ela não é algo excepcional, mas que as mulheres têm seus corpos e seus direitos violados no cotidiano, de forma normalizada, e esses atos são continuamente invisibilizados e quando eles são trazidos à tona, eles são tratados como exceção. E o conceito de contínuo de violência é fundamental para deixar isso claro. E o Covid expôs, né, não só que o conceito de paz é relativo, mas algo que né, e deslocando uma pressuposição que há décadas a literatura feminista vem tentando, né, sublinhar, que não só a violência é contínua, como o lar não é um refúgio seguro para as mulheres. Então, a pressuposição de que, né, a quarentena ela significa redução de risco é uma pressuposição relativa e é uma pressuposição que é cega em termos de gênero. A quarentena ela pode significar uma exposição a outros riscos para as mulheres. E esse padrão ele não é uma surpresa, assim, o Covid ele não é o responsável por ele, muito pelo contrário, o Covid é uma variável, uma situação facilitadora, e não coincidentemente o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, no seu relatório anual de 2018 sobre homicídios, já havia, né, isso circulou amplamente na mídia, concluído que o lar é hoje o local mais perigoso para mulheres e meninos. Então, essa é uma dimensão que ganha destaque com a pandemia, né?
o secretário-geral da ONU vem a público, né, justamente destacar essa onda de violência doméstica. Algumas organizações se referem a uma segunda pandemia ou uma pandemia dentro da pandemia para se referir a esse aumento, né? Estima-se que a gente no Brasil tenha tido um aumento de 35% nacionalmente. No Rio de Janeiro esse aumento está estimado em 50%. Em outros lugares do mundo a variação é de 25% a 30%. Mas o fato é, né, e quando a gente fala sobre políticas de prevenção e proteção de violência das mulheres nesse caso, é importante a gente perceber, né, e tratar, né, e responder a esses casos não como uma exceção de um tempo de pandemia, né? A violência contra a mulher ela precisa ser entendida no seu contexto mais amplo. Em outras situações, como no caso do Ebola, por exemplo, esse aumento também foi identificado, mas também foi respondido como quase uma epidemia colateral e temporária. Significa que a gente tem muito pouco documentado ou um tratamento pouco rigoroso, né, dessas manifestações nesses momentos. Então, eu chamo a atenção para essas dimensões e para o fato de que, né, em alguns países, algumas medidas estão tentando responder a isso de diversas formas. No caso da Argentina, né, que tem números bastante alarmantes também de violência contra a mulher, como o Brasil, a gente é o 5º país em feminicídio do mundo, mas a Argentina adotou uma política bastante interessante, talvez alguns de vocês tenham visto na mídia, da máscara vermelha, ou a campanha do Barbijo Rojo, que as mulheres, foi uma vinculação entre redes de farmácia e Estado, justamente para a qual as mulheres podem ligar, pedir uma máscara vermelha, e isso aciona um protocolo de segurança para proteger essas mulheres, né? No caso da França, o governo transformou o quarto de hotéis em abrigos. E eu estou chamando a atenção para isso porque a gente precisa pensar em medidas nesse sentido também no Brasil, que vão além de peças publicitárias e de um reforço da existência do Disque 180 para mulheres e do Disque 100 para crianças. O atual Ministério de Direitos Humanos, da Mulher e da Família vem chamando a atenção, as atuações vêm sendo substancialmente direcionadas para essas questões, né, por meio de peças publicitárias, mas é preciso ir além disso e, sobretudo, abrir editais que sejam, né, e que atuem e fortaleçam mais no sentido de reforço dessas redes de proteção e menos no sentido de realização de concurso de máscaras. Bom, eu já recebi aqui o alerta da Manu para terminar, então eu vou finalizar e acho que a gente pode trazer mais outras questões para as perguntas. Obrigada, gente. Obrigada, Paulinha, muito bom. Sem muito atraso no tempo, eu queria passar para a Maíra, então, depois a gente abre para a conversa. Má. Obrigada. Eu só ver, eu não estou me vendo ainda, Manu, só um segundo. Agora deixa eu abrir meu texto. E o que eu já sabia que isso ia acontecer? Eu não consigo pôr as duas coisas juntas. Só um minuto, Manu. Continua com Fica tranquila. Eu não estou conseguindo levantar a minha... Sair da tela cheia. O que eu faço para fechar meu texto e abrir? Vamos lá. Ainda bem que a Paula me deixou uns minutos, né? Tenta dar ESC para diminuir a visualização do... porque na hora que diminui, eu só volto ou é um ou é outro. Sendo que eu acabei de usar, né? Peraí, eu estou fechando aqui. Agora vai. Não, eu vou ter que ver, eu vou fazer a apresentação vendo você. Uai, mas você quer um tempo? A gente pode engajar com algumas perguntas aqui já. Você prefere? Peraí, deixa eu ver aqui. Gente, como assim? Depois de usar isso o dia inteiro. Pode ir, eu prefiro, Manu, que porque aí você fica mais... aqui. Tá bom, então. Na verdade, tem uma pergunta que chegou aqui da Isabel. Eu vou fazer só essa, e aí depois a Paulinha responde, para também não atrasar muito, porque o ideal também tem algumas perguntas que eu tinha preparado que são um pouco transversais com a Maíra, e aí quando a Má terminar a gente faz uma conversa de novo, tá? Então, a Isabel, só deixa eu pegar aqui a pergunta.
A Isabel, que está aqui conosco, pergunta: Paula, você tem conhecimento de alguma pesquisa sobre o papel das mulheres nas iniciativas comunitárias de estabelecimento de rede de solidariedade em meio à pandemia? Penso, por exemplo, na iniciativa Mãe de Favela, liderada pela CUFA. Acho que várias iniciativas estão contando com as redes de economia do cuidado e é fundamental construir conhecimento sobre isso. Você poderia reagir a essa, Paulinha? Sim, rapidamente, Bel, no Brasil, pela pergunta, imagino que a Isabel seja a Bel, né? A nossa Bel. É a Bel, é a Bel. Oi, Bel. Então, no Brasil eu não conheço, eu acredito que isso esteja acontecendo e eu te sugiro dar uma olhada, eu tenho que lembrar qual é o site agora, mas tem uma das organizações de mulheres, paz e segurança está coletando depoimentos do terreno, Voices from the Field, de mulheres engajadas em processos de consolidação da paz, ou seja, em processos de peace building, que estão se adaptando às suas atividades justamente para responder ao coronavírus por meio da mobilização de cuidados comunitários. Eu vou procurar aqui, de repente, enquanto a Maíra fala, eu vou ver se eu consigo compartilhar, porque talvez nesses depoimentos você consiga alguns tipos de referência de exemplos nesse sentido. Tá bem. Se puder usar o chat também, Paulinha, a gente tem usado bastante para circular o Global Health 50-50, já passou aqui. Aí se puder colocar isso também, o pessoal usa bastante para consulta. Maíra, então começamos contigo. Tá bom, obrigada, Manu. Desculpa, ainda estou aqui me adaptando a isso. Todos os dias um desafio diferente. Eu queria agradecer, bom dia a todos. Eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite, né? E, obviamente, a todos da equipe do IRI que ajudaram na produção, né, desse seminário. Assim como a Paula, a gente conversou muito antes, inclusive para pensar o título dessa apresentação, eu tive uma dificuldade em meio a um conjunto extenso, infinito de informações novas, encontrar, né, aí um recorte analítico específico e que tivesse, como a Manu propôs, né, que ecoasse um pouco das nossas pesquisas e preocupações. Então, eu vou tentar aqui, na verdade, de uma forma muito exploratória, à luz do que, né, eu já venho, de alguma forma, discutido, especialmente desde o ano passado, dos meus interesses, tentar fazer algumas questões, vamos dizer assim, fazer umas provocações, talvez, sobre o engajamento das Forças Armadas no contexto da pandemia, especialmente à luz do caso brasileiro. Eu vou tentar avançar algumas ideias, né, e parte de um argumento que eu e a doutoranda do IRI, Vitória Santos, né, também professora da graduação, que está aqui presente, a gente tem avançado desde o ano passado sobre cooperação civil-militar em contextos internacionais e nacionais, né? Antes de ressaltar o caso brasileiro, eu vou, considerando especialmente a resposta do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, eu vou dividir minha apresentação aqui mais ou menos em 3 partes. Eu vou fazer um breve panorama do que a gente está vendo acontecer no mundo, né? Um pouco como a Paula tentou fazer também, né? Dos argumentos das narrativas centrais que estão sendo elaboradas por líderes militares, mas civis também, claro, para essa crescente mobilização das Forças Armadas. Eu vou falar um pouco depois do Brasil, em termos, como eu disse, dessa operação Covid-19, que está em andamento, no intuito de avançar, tentar avançar, né, uma problematização específica das relações civis militares, ligada a essa pesquisa junto com a Vitória, né, e está debruçada, né, a gente está construindo um artigo num trabalho nosso de pensar a construção de uma doutrina militar brasileira sobre Civil Military Coordination, né, que é o CIMIC, né, Coordenação Civil Militar, a partir, inclusive, de uma produção doutrinária muito recente do Exército Brasileiro, né, e a partir, então, dessa problematização que eu trago, né, olhando para esse processo específico, né, de aprendizagem, de institucionalização doutrinária, né, muito ainda incipiente, vamos dizer assim, eu pretendo levantar algumas questões iniciais e, como diz a Paula, né, quando a gente escolheu o nosso título, questões essas que estão, muitas vezes, talvez ainda por trás da linha de frente, né, por trás de questões vistas como mais prementes, né, a serem endereçadas, né, no presente contexto. Eu só vou fazer uma nota inicial. Eu pretendo aqui, eu vou evitar usar o uso da palavra militarização,
né? Eu queria ressaltar que as minhas reflexões aqui não vão necessariamente no sentido de pensar, porque a gente normalmente tende, né, a associar a essa ideia da militarização, né, referindo-se a processos que envolvem o desdobramento de um corpo militar ou articulação de uma lógica ou de uma ideologia militar, pautada na definição de uma ameaça existencial e na autorização do emprego da força eliminar um inimigo, né? É certo, claro, que essa ideia ela é importantíssima, ela vai ecoar claramente no uso crescente e global, né, de metáforas de guerra, como a Paula e vários outros apresentadores aqui mencionaram, para caracterizar essa ação contra o Covid. Ela é uma ideia, claro, que tem implicações importantíssimas que precisam ser estudadas, enfatizadas, e muitas delas foram ressaltadas muito bem pela Mônica na segunda-feira. Eu também vou optar por não usar a palavra militarização para tentar distinguir, e aí para fins analíticos, eu digo analítico porque talvez empiricamente isso não seja tão possível de ser distinguido, distinguir o que, por um lado, é essa ideia, né, vamos dizer assim, da securitização da saúde, né, tem toda uma literatura vamos dizer assim, volumosa sobre essa ideia, né, usando os teóricos da teoria da securitização, etc., sobre a securitização da saúde global, né, no sentido em que, a partir do argumento de que uma vez que o assunto da saúde passa a ser tratado como assunto de segurança, isso pode ser respondido, né, a questão pode ser respondida por atores da segurança, como é o caso dos militares. Isso, por um lado, é muito consolidado, mas o que eu queria, né, por outro lado, é tentar, não que essas duas coisas sejam excludentes de forma alguma, avançar a ideia que as Forças Armadas, né, no atual contexto, mais do que expandir o seu campo de atuação original por meio da configuração de uma ameaça existencial, seja, né, elas estejam se reposicionando hierarquicamente dentro dos arranjos de cooperação com atores não militares, incluindo atores do campo da saúde pública, e nesse caso eu proponho pensar, vocês me ajudarem a pensar, né, se faz sentido, uma eventual sanitarização dos militares, tá? Ao invés de pensar na militarização da saúde. Embora reconheço e acho que são coisas que, obviamente, vão andar juntas, né? Foi um momento de emergência quase universal. Governos de todos os espectros políticos, né, de democracias a ditaduras ou semidemocracias, estão recrutando suas forças armadas para ajudar a combater a pandemia, assumindo a posição desse lugar que a gente está chamando aqui, né, que vários vão chamar de linha de frente. A gente observa o uso das forças armadas em mais ou menos 6 áreas principais: apoio à manutenção da lei e da ordem interna, assistência médica e de saúde, serviços de logística e engenharia, assistência humanitária, gestão de crise e pesquisa científica, né? Eu vou citar muito brevemente alguns exemplos, porque, enfim, a gente que está acompanhando a mídia o tempo inteiro é algo recorrente, né? De fácil acesso, então eu estou fazendo uso aqui realmente de reportagens de jornal, do que eu li mais de pronto. A gente viu inicialmente na China, né, uma mobilização muito rápida do Exército de Libertação Popular, né, o Exército Chinês, que rapidamente foi construindo, administrando as cadeias de suprimento, né, na área da saúde, e atuou primeiro lá em Wuhan, com mais de 14 mil médicos enviados, e, enfim, em seguida, o Exército, a gente começa a perceber, isso do pouco que eu já li, né, uma reconfiguração, uma série de atividades e o aprimoramento de uma expertise que vinha sendo desenvolvida, e aí vale a pena ressaltar o caso chinês, em resposta à SARS, já em 2003, e o surto do ebola em 2015 na África Ocidental, que na literatura militar, né, principalmente, vamos dizer, da assistência, na parte da assistência médica e pandemiológica, isso é um ponto muito enfatizado. 2015 é um contexto muito importante para essa discussão. Na Europa, enfim, a gente vê desde a Itália, onde soldados espanhóis da África do Sul patrulhando as ruas, fazendo bloqueios, os militares operando hospitais improvisados na França, alemães e russos construindo grandes centros de tratamento, transportando doentes. No Reino Unido, parcerias com institutos de pesquisa, né? No caso dos Estados Unidos, há quem diga, né, as Forças Armadas vão ter um discurso dizendo que, embora o presidente
demorado muito a agir, elas agiram muito rapidamente, né? Foi criada uma força-tarefa no Ministério da Defesa. Essa força-tarefa ela passou a coordenar assistência médica a partir de navios, laboratórios, montagem de hospital de campanha. 20 mil militares da Guarda Nacional foram ajudar na testagem do vírus, né? Estão atualmente desdobrados fazendo isso, fornecendo equipamentos, apoiando recursos humanos e logísticos do Sistema Civil de Saúde. Na Ásia, me chama a atenção, por exemplo, o caso do Sri Lanka, em que já tem uma estrutura, né, de saúde pública fragilizada, subfinanciada, fragmentada. Os militares lideram praticamente toda a resposta ao coronavírus, né, para melhor ou para pior. Na Malásia e nas Filipinas, a gente tem os militares apoiando a polícia no controle do movimento, no toque de recolher, impondo restrições de viagem, mas na maioria dos países, o que a gente está vendo mais são os militares ajudando em atividades convencionais, de ajuda humanitária, empacotando mercadorias, guardando remessa, entregando suprimentos, descontaminando áreas, né, etc., principalmente com uma expertise, né, do âmbito das capacidades relativas a ataques, ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Na América Latina, eu não vou ter como entrar muito, eu escolho o caso brasileiro para tentar desenvolver meus argumentos, mas vale mencionar, né, que a gente, como esperado, né, os militares vão assumir um papel muito grande, né, bastante visível, né, na segurança interna, trabalhando ao lado da polícia, mas também em todo esse conjunto de atividades ligado aos processos de prevenção de contágio, tentativa de, né, gerar conformidade com as regras de permanência em casa, toque de recolher. A Argentina, por exemplo, usando drones de vigilância militar para monitorar o cumprimento das medidas de auto-isolamento. O Peru, que é um caso que todo mundo está chamando atenção, né, convocou 16 mil reservistas do Exército, algo que não foi feito nem durante o conflito interno com o Sendero Luminoso, a serem desdobrados para fazer todo tipo de atividade, inclusive colaborar com pesquisadores do setor privado e de universidades para produzir respiradores, né? No Equador, a gente viu uma província inteira sendo colocada sob jurisdição militar, e assim vai, Argentina, Chile, Colômbia, as indústrias militares mudando a produção, né, para produzir suprimentos médicos, hospitais de campanha sendo mobilizados em locais de contágio, esforços de descontaminação, etc. Né? El Salvador é um caso, né, de grandes tendências autoritárias que foram aumentadas, vamos dizer assim, diante da pandemia. Então, quais são os principais argumentos, né, que são articulados para a mobilização das Forças Armadas nesse contexto? E aí, embora nem sempre as Forças Armadas são preparadas para servir como complemento do serviço civil de emergência, esse panorama mostra para a gente a ideia que eu achei hoje de manhã, lendo um artigo de um coronel do Exército, dizendo que as Forças Armadas são uma estrutura vocacionada para a resposta. Gostei dessa frase, né? Porque ele está dizendo em comparação, talvez, com as estruturas não vocacionadas para a resposta, estruturas civis. Os argumentos centrais elaborados pelos militares, mas também pelos civis, né, vão convergindo as ideias de que a estrutura organizacional dos militares permite fornecer capacidades, recursos e coordenar demandas extraordinárias com rapidez e escala que nenhuma outra parte do Estado daria conta. Né? Então, os militares sabem montar operações logísticas de grande escala, com pouca antecipação, experiência no transporte de grandes quantidades de material, dispõem de mão de obra dotada de grande disponibilidade e mobilidade em todo o território do Estado, conseguem, essa foi também nesse documento que eu li hoje de manhã, são capazes de planejar enquanto executam, algo que a maioria dos atores públicos não conseguiria, dispõe de especialistas em guerra química, biológica e bacteriológica. No caso brasileiro, vale ressaltar, essas capacidades elas foram consideravelmente aumentadas desde os Jogos Olímpicos, né? Podem contribuir na preparação de exercícios de tomada de decisão, da familiaridade que eles possuem, né, com esses exercícios. São capazes de formar e reformar unidades com uma variedade de operações, são autossuficientes, né, têm capacidade de oferecer uma demanda enquanto se suprem, né, no sentido dos recursos que eles necessitam para esse engajamento, né,
Então, eles seriam aqueles dotados de uma expertise, especialmente uma expertise de coordenação de atores de diferentes setores e uma expertise logística, né, que claramente se referem à mesma expertise que, como diria um militar com quem eu conversei, que estávamos assim no seio do corpo militar, né, no momento de se fazer a guerra, né, no momento da atuação na área da defesa, seria justamente essa expertise de coordenação de logística, né? Enfim, aí tem muita história sobre isso, mas eu fui no dicionário lembrando lá dos meus tempos de comércio exterior, o que era logística, né? E logística, de fato, embora seja um termo que venha do grego, ele também tem uma raiz francesa, logistique, significa uma arte que trata do planejamento e realização de vários projetos, muito utilizado durante as guerras, né? Então, historicamente, a logística, no âmbito das guerras, ela vai cuidar do planejamento e gestão de vários itens importantes, do armazenamento, distribuição e manutenção de vários tipos de materiais, né? E, com o tempo, esse conceito vai incorporar a noção de integração de sistemas e atores, né? No sentido para aumentar a eficiência e a efetividade de um determinado processo. Percebam que eu não estou aqui dizendo que essas capacidades de logística e de coordenação são ruins nesse contexto. Né? Mas pegando carona na famosa frase do Foucault, eu diria que nem tudo é ruim, mas que tudo é perigoso. Né? O que não é exatamente a mesma coisa que ruim. Né? E se tudo é perigoso, ele acrescenta, significa que sempre temos algo a fazer. Ou como eu pretendo aqui levantar, sempre temos que levantar algumas questões, né? Incluindo questões que podem vir a pautar medidas de precaução, né? Questões que estão por trás da linha de frente, vamos dizer assim. No caso brasileiro, Manu, quanto tempo eu tenho? Desculpa. Manu? 10. 10? Tá, vamos lá. Eu vou tentar ser sintética. O caso brasileiro me intrigou muito e eu comecei a escrever, na hora que eu comecei a pensar na minha fala, pensei no caso daquele prefeito de Três Rios que recebeu, no dia 17 de abril, outros prefeitos do Rio de Janeiro também receberam, né, um comunicado do Ministério da Defesa, do Exército, na verdade, né, do Comando Militar, mandando informações sobre a capacidade de sepultar pessoas, né, de quantas covas, a capacidade dos cemitérios. E o prefeito vai dizer assim, diante de um documento como este, vindo de uma instituição, né, das mais respeitadas no Brasil, eu não posso entender que as medidas podem ser afrouxadas, né? De forma alguma, se o Exército está perguntando sobre isso, né, fazendo esse levantamento estatístico, é porque realmente está tudo muito caótico, né? Então, o Comando Militar do Leste explicou que aquilo era meramente uma coleta de dados. Ele planeja a sua atuação com base no levantamento de cenários hipotéticos, né, como a gente sabe que os militares atuam, e que faziam isso para tentar mitigar futuros, vamos dizer, efeitos nocivos da pandemia. Né? E eu abro esse exemplo para falar da operação, muito rapidamente, da operação Covid. Quem tiver interesse, Covid-19, entra no site do MD, ela está lá pulando. Essa operação, ela foi iniciada com uma portaria de 18 de março, onde o MD aprova uma diretriz ministerial, em que, a partir de um decreto legislativo de 20 de março, reconhecendo o estado de calamidade pública no Brasil, o governo aciona o Ministério da Defesa, né, para atuar na coordenação e no planejamento do emprego das Forças Armadas no combate à Covid. Então, se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver que foram ativados 10 comandos conjuntos, foi ativado um comando conjunto, né, em Brasília, para atuar na coordenação e planejamento do emprego das forças, e foram ativados 10 comandos conjuntos que cobrem todo o território nacional, incluindo o comando aeroespacial, que já é de funcionamento permanente, né? Esses comandos vão obedecer já à distribuição dos comandos das forças já, né? São a maioria deles liderados pelo Exército, mas são comandos conjuntos das três forças, tomam todo o território do Brasil. Vale a pena ver o mapa, eu evitei aqui usar o PPT. E esses comandos, então, eles foram designados para apoiar os órgãos de segurança pública no controle de acesso de fronteiras, empregos de meios de defesa biológica, nuclear, química e radiológica, para descontaminação de material, apoio de logística, inteligência e comunicações, ligações com órgãos competentes pelas ações sanitárias, triagem de pessoas com suspeita de infecção,
E aí tem uma série de pequenas tarefas atreladas a isso, que vão desde, né, de apoio a órgãos de segurança pública até órgãos da saúde, né? E são 29 mil militares atuando aproximadamente, ou mais, quase 30 mil, né? Ao mesmo tempo, foi acionado um comando conjunto de logística, que já é parte da estrutura lá do MD, não vou mencionar isso, e percebam que essa operação ela foi enquadrada como uma ação subsidiária, obviamente, das Forças Armadas, mas como uma operação de defesa civil. Me chamou a atenção saber disso recentemente, mas o que me explicaram é que o enquadramento mais fácil, né, era pensar como defesa civil, né, porque, tradicionalmente, a gente já sabe que os militares fazem algo muito próximo disso no campo da defesa civil, e isso tem uma regulamentação, né, na Lei Complementar de 97 de 1999, onde, né, e a partir disso a gente vai ver Marinha, Exército e Força Aérea em condições de disponibilizar esses recursos operacionais, podendo atuar nessa série de demandas. E o mais interessante que me chamou a atenção, foi como que esses comandos, né, talvez a função mais primordial que está sendo colocada ali, né, para além da ideia, e assim, assentado sobre a ideia de que os militares vão fazer coordenação e logística, de que eles precisam colher informações, precisam produzir informação, né, que a gente não sabe o que está acontecendo lá na ponta da linha. E o que é feito, muitas vezes, é uma interação com esses agentes locais. Aí, locais, a gente pode entender prefeitos, governadores e instituições locais, né, para poder construir um planejamento e estruturas para atender as demandas, né, e suprir as lacunas. Então, tem essa ideia de tentar também, vocês vão ver no Ministério da Defesa, junto com a Operação Covid, dentro da Operação Covid, foi criado como se fosse um roster da indústria de defesa, onde as empresas colocam o que elas são capazes de fazer, né, ressignificando o seu trabalho, e os militares o MD vai colocar qual é, né, as demandas que estão surgindo. Então, eles fazem como a gente chama, não é mediação, mas eles fazem esse match, né, entre oferta e demanda, coisa que os civis não conseguiriam fazer, porque não teriam essa penetração, essa velocidade, esse controle de informação, essa coordenação, enfim. Então, o que a gente vê é que esse pacote Operação Covid, ele envolve cooperação civil-militar, obviamente, né? 0,5. Operações de apoio a órgãos governamentais, né? Que é o que a gente chama de AOG, e operações cívicos-sociais, no plano muito mais tático, né? Que são o que os militares fazem aí desde a periferia do Rio de Janeiro até lá no meio, na seca do Nordeste, né? Então, vou ter que avançar, mas o que eu fui ler melhor para entender, inclusive, como é que, normalmente, a maioria dos documentos produzidos até o momento são do Exército, né? Acho que eles normalmente estão à frente nessa discussão, e aí, se surgir perguntas, eu menciono alguns dos argumentos que, como é que a Operação Covid já está sendo utilizada para pensar, né, o aprimoramento de determinadas capacidades a partir de uma lógica nova, de uma compreensão da OTAN, inclusive, de reforma desse exército. E aí, enfim, o que eu gostaria de pensar nesse caso? Mesmo a gente não tendo dimensão do alcance disso tudo ainda, né, essa ideia do reposicionamento das Forças Armadas dentro dos arranjos de cooperação, né, nível estratégico político, que eu não estou tocando aqui, tá, gente? Essa é uma questão que eu estou deixando de lado, ao nível operacional e tático, eu acho que é importante a gente pensar que está sendo construído aí um encaixe interessante. Por um lado, né, o corpo militar do Estado visto como possuidor de uma expertise intrínseca, uma expertise essa fungível, traduzível do campo da defesa para a área sanitária, por exemplo, de coordenação entre organizações militares, populações civis, agências governamentais, intergovernamentais, ONGs e o setor privado, né? As Forças Armadas possuem capacidade de arranjar, reunir, dispor atividades segundo uma certa ordem, organização, visando atingir um determinado fim. Isso eu fui coletando as ideias, a ideia de coordenação. Então, eles são experts naturais em coordenação em contexto de crise, né? E isso se encaixa a duas ideias que eu e Vitória temos pensado. Primeiro, a própria expertise de coordenação civil-militar, né, elaborada, né,
em várias discussões de operações de paz e tal, o debate sobre expertise já é um debate muito técnico. Essa expertise de coordenação civil-militar ela já é vista como algo relativo ao conhecimento operacional, supostamente insulado da política ou institucionalizado para impedir justamente a politização das interações entre civis e militares, a ideia do CIMIC. E essa percepção aparece não apenas no contexto dos entendimentos das práticas militares, mas devo dizer também no campo humanitário. Também entende o CIMIC dentro dessa lógica, né, quase que técnica apolítica. Então, gente, peraí. O mouse parou. Eu vou, ao mesmo tempo, né, esse é o trabalho que eu estou fazendo um pouco com a Vitória nesse artigo sobre a produção dessa doutrina brasileira, bastante recente, de cooperação civil-militar do Exército. Né? A gente está analisando como é que isso está sendo articulado, quais são as influências da MINUSTAH, passando pela GLO no Rio, até a operação em Roraima. Né? Então, esse é um ponto que eu não vou entrar, mas se tiver perguntas, a Vicky também está aí, pode enviar algum comentário. E o outro encaixe, talvez, aí pensando em 3 pontos de encaixe e que levam a gente a pensar no perigo, é a ideia de que a solução para o enfrentamento da pandemia é construída a partir de uma problematização específica do Covid-19, no qual o problema a ser resolvido se relaciona mais à forma como o vírus afeta, de forma rápida e incerta, os sistemas de resposta consolidados, né, pelos estados, de forma precária ou não, do que a própria ideia, a própria letalidade, o nível de contágio e mortalidade do vírus. Né? Então, nessa lógica, a solução para a pandemia ela está sendo articulada como uma solução supostamente técnica, né, envolvendo a ideia de coordenação de esforços de logística, né, ligado à disponibilidade de leitos, de equipamentos de proteção, de controle de distância entre as pessoas, etc. Então, essas 3 ideias se encaixam. E a gente passa a ter essa imagem um pouco de um Estado como um corpo de funcionários militares que podem ser colocados para fazer qualquer função, em qualquer lugar, em nome da pátria. A Vicky lembrou de um exemplo interessantíssimo da doação de sangue. Nós, civis, diminuímos a doação de sangue, os militares foram convocados, para não dizer obrigados, a doar sangue da pátria. Né? E assim, a ter esse interesse e possibilidade de entregar os militares a fazer praticamente tudo. Eu tinha separado, havia falas do nosso ex-ministro Taishi, que dizia que aquilo ali era provisório, aquela quantidade de militar no Ministério da Saúde, mas logo depois a quantidade só aumentando, né, para 37 cargos. Mas, enfim, isso só me leva a concluir, e aí, Manu, 2 minutos. E essas são as perguntas que eu acho que a gente pode tentar engajar vocês me ajudarem, né? Por um lado, eu não vou entrar na discussão sobre GLO, porque a gente sabe que, embora essa operação Covid tenha sido enquadrada como defesa civil, sabemos, e o próprio COTERRA admite, o Comando de Operação Terrestre, que sim, tem GLO, e possivelmente isso pode ser ampliado, a gente já pode imaginar. Isso é uma coisa. Mas, de outro lado, o que eu estou tentando pensar aqui é uma fala que eu vi hoje, em que um coronel dizia o seguinte: estamos em uma guerra invertida, onde quem sempre esteve na retaguarda, que são os profissionais de saúde, estão hoje na linha de frente. Precisamos ter profissionais preparados para atuar, já seja necessário, para cobrir, inclusive, eventuais desfalques. Ele está falando da área, né, médica, vamos dizer assim, das emergências sanitárias. Bom, sabendo que a capacidade sanitária dos militares é muito baixa, tá, gente? Embora possa parecer que não. No Brasil, então, ela é baixíssima. Eu andei olhando os números, mas a gente tem hospitais de campanha, etc. Né? Então, o que eu acho importante destacar, eu vou tirar algumas das perguntas que eu tinha levantado, que tem a ver até com o fato de que os militares muitas vezes não estão claramente especificando as capacidades que eles possuem, e aí a gente fica nessa imagem de que eles possuem, né, todos esses hospitais, etc. Isso, no caso dos americanos, muito colocado. Eu levanto o seguinte: essa ideia dos militares desdobrados no plano, na operação, na pandemia, no plano mais local, constrói uma relação preferencial com a sociedade. Né? Isso foi colocado ontem até pela Ruth de Amit, numa palestra que eu assisti, que é pesquisadora argentina, né? Onde ela vai ressaltar que isso faz, né, eles se aproximam, são cada vez mais próximos dos civis e ressalta, né, vamos dizer assim, a fraqueza, fazendo com que os governos possam ser fracos ao lado, né, dos militares. Então, tem uma discussão aí sobre reputacional, credibilidade, mas, ao mesmo tempo, como ela vai ressaltar, essa proximidade vai colocar uma questão muito importante, que é a resposta do corpo militar em face a uma resistência individual e coletiva.
né, nesse contexto de uma operação sanitária? Como é que eles vão reagir? Isso ela está levantando, né? E aí ela vai dizer, ela e outros pesquisadores, eu não vou lembrar o nome da outra pesquisadora, que colocou que seria necessário desintegrar as tarefas e as missões que envolvem contato com o público e as que não envolvem, para evitar, né, no que ela estava argumentando, que os militares estejam nessas, né, por exemplo, distribuindo máscaras, materiais de informacional, etc. A ideia da coordenação civilian oversight, né, controle democrático das Forças Armadas. Como que isso acontece num contexto de pandemia, onde o civil não tem condição de ir à rua? Talvez ele tenha menos condições, vamos dizer assim, operacionais, técnicas e de proteção para acompanhar esses engajamentos militares, né? Então, assim, as perguntas que eu estou tentando levantar, todo no sentido de pensar, né, como que esse tipo de cooperação entre civis e militares que está acontecendo, né, no âmbito da pandemia, pode estar deslocando e empoderando e desempoderando determinados atores por meio da ressignificação do domínio de ação das Forças Armadas, né? Essa segurança que eles possuem, né, de coordenação e de logística que está sendo vista como facilmente traduzível. E nesse ponto, eu acho que suscita um conjunto de questões para a gente imaginar o que isso implica para as relações civis militares de forma mais geral, para além do que nós estamos pensando no plano da cooperação mais técnica e tática. Obrigada, Manu. Desculpa eu ter passado tanto. Não, foi ótimo. Vamos lá. Partiu conversa. Bom, eu estou recebendo aqui perguntas. Tem uma da Mônica, eu já tinha algumas aqui, deixa eu só organizar. Já tinha organizado, mas... Bom, eu queria começar, talvez eu vou começar com a Mônica, que é transversal, tanto para a Paula quanto para a Maíra, professora Mônica Hertz, que está aqui conosco, vocês podem vê-la na câmera. Quanto à questão da militarização, tenho dificuldade de encontrar uma posição razoável sobre produzir normas sobre sua presença em atividades não tradicionais. Se devemos ser favoráveis porque limitam as ações arbitrárias, ou se não porque elas criam condições de possibilidade para uma hipermilitarização de atividades de toda a ordem. Então, só repetindo que eu li mal, né? Quanto à questão da militarização, tenho dificuldade de encontrar uma posição razoável sobre produzir normas sobre sua presença em atividades não tradicionais. Por exemplo, devemos ser favoráveis porque limitam ações arbitrárias ou porque elas criam condições de possibilidades para uma hipermilitarização de atividades de toda a ordem? O que vocês pensam a respeito? Deu para entender? Sim? E aí a gente tem... Então, a gente tem aqui uma pergunta. Vou fazer, então, duas para a Paula. Na verdade, 3. Vou juntar as minhas. Para a Paula. Marina de Alckmin pergunta: dentro do contexto da pandemia do Covid-19, tenho observado um número crescente de campanhas publicitárias de grandes marcas, através de redes sociais principalmente, buscando estabelecer rede de denúncia sobre violência doméstica. Um grande exemplo seria o caso de propagandas no Instagram para canal de denúncia na página da marca Magazine Luiza, que tem crescido exponencialmente a visibilidade da própria página da empresa. Até que ponto podemos considerar essas abordagens interessantes para, de fato, combater a violência doméstica e até que ponto temos que pensar criticamente esse tipo de abordagem? Tá bem, Paulinha? Na verdade, será que eu guardo as minhas de bônus? Eu vou fazer essas duas, você já tem duas, Paulinha, e depois eu vou fazer as minhas. Então, para Má, uma segunda, pelo que entendo, a professora Isabel, aqui do IRI, pergunta: pelo que entendo, no combate ao ebola, a ONU aprovou pela primeira vez uma missão em saúde, mas além de os esforços demorarem a chegar, militares chegaram sem mandato e se recusaram, em muitos casos, a realizar atividades como transportes de amostras de sangue para teste, segundo reportado por organizações no terreno, principalmente pela MSF, Médicos Sem Fronteiras. Relatórios apontaram como sendo algo extremamente frustrante. O mais necessário à época era ajuda em prestação de serviços, segundo diversos relatórios, mas apoio militar foi oferecido apenas em termos de recursos materiais. Como você vê a relação entre prática e discurso na mobilização das Forças Armadas nesse momento no mundo e no Brasil, Má? E aí eu vou guardar as outras para um segundo bloco, porque já tem trabalho para fazer aí. Vamos com a Paulinha, para a Maíra respirar um pouquinho, o que ela acabou de falar?
Por favor. Manu, posso só te pedir para repetir, desculpa, a pergunta da Mônica? Quanto à questão da... Mônica, quer aproveitar e desativar seu áudio? Ela consegue dizer? Ela não consegue. Ai, desculpa, eu vou ter que ler para ti. Paula, eu posso, se eu entendi, e aí a Mônica talvez possa no chat, a Mônica, sobre o envolvimento dos militares, a Mônica não tem uma certa descrença na possibilidade de que se produzam regulamentações, normas, né, se institucionalize práticas regulamentadas dessa interação ou desse engajamento dos militares com os civis de forma mais geral. Então, o que ela quer saber um pouco como que a gente enxerga a ideia da construção de normas, né, para justamente, vamos dizer, regulamentar essa expansão da missão das Forças Armadas, por exemplo, no campo da saúde ou nas emergências sanitárias. A gente ativou o microfone dela. É isso mesmo, Mônica? É nessa linha, mais sei lá, uma tensão, na verdade, né? Porque é isso, né? Quanto mais a gente normatiza, mais a gente cria condições de possibilidade para militarização. Mas se a gente não normatiza, a gente pode pensar que as ações vão ser mais arbitrárias, ou seja, difícil. Mônica, eu não sei como reagir à sua pergunta. Assim, eu concordo, né? Acho que com essa tensão, né, da normatização e da não normatização, e eu realmente acho que a gente não tem uma saída para isso. Estou tentando ver como é que eu vou formular o que eu vou dizer agora, mas pelo menos a partir de uma perspectiva feminista, eu acho que esse é um entrapment mesmo, assim, você não conseguir sair de uma lógica que é necessariamente autoritária, por mais que você crie normas para isso, né? E justamente pela própria forma de organização, né, e de socialização dos militares, né? E aqui eu estou pensando especificamente nos estudos sobre sociologia militar a partir de uma lente de masculinidade. Então, pensando na forma como, né, a lógica, né, os militares são socializados, e eu acho que a gente tem diversas, digamos assim, evidências atualmente, né, da dificuldade dessa interação. Eu sou bastante descrente em termos de que a norma vai ser uma solução ou vai se tornar um elemento de complexificação ou de enraizamento dessas racionalidades. Enfim, eu acho que não respondi a sua pergunta, mas compartilho do seu desconforto. Quer que eu... Quer pular? Não, acho que pode ser, depois eu volto à pergunta da Maria. Se a Maria quiser... Pode ser. Responde essa primeira, então, da Mônica. Porque eu acho que aí a gente tenta... porque, de fato, é uma questão que eu também não tenho resposta, concordo com o que a Paula disse, e aí me fez lembrar, inclusive... disso que eu estava lendo, que eu não pude mencionar, que o Comando Militar do Leste, né, está ressignificando os processos de análise, né, de como é que eles vão atuar, como é que eles vão desenvolver capacidades operativas diante do que está vindo e que não obedece aos cenários, né, que eles estão acostumados a trabalhar. Né? O militar trabalha com cenário para imaginar planejamento do emprego, né, e treinamento, produção doutrinária, e aí o que ele está dizendo é que agora não vamos trabalhar com cenários, e os cenários também trazem as normas, né, os cenários definem, vamos dizer assim, uma grade de limites, né, no caso, o que ele está dizendo é que vai ser necessário, porque o ciclo ele vai ter, inclusive, fazer uma questão, apontar uma questão interessante, ele vai dizer que a velocidade da evolução da pandemia do Covid é muito superior às ações operativas recentes que as Forças Armadas brasileiras tiveram, no caso da GLO, né, e também das operações de paz. Ele vai falar que o tal do ciclo, observar, orientar, decidir e atuar, né, que é como que eles orientam o planejamento estratégico deles, começa a girar numa velocidade, né, muito grande, né, que praticamente em menos de 24 horas você tem exércitos que já vão fazer várias vezes esse ciclo. Né? Então, esse ritmo, vamos dizer assim, com que essas emergências sanitárias, né,
possa vir, o ritmo que ele vai ser imposto, vamos dizer assim, a ação, né, ou a reação dessas forças, eu não sei o quanto, né, vamos dizer assim, as normas vão conseguir acompanhar, produzir, né, esses limites, né, essas garantias que você está mencionando. Então, me fez pensar o quanto, embora a gente tenha essa tendência da produção de guidelines e de normativas, como que isso vai ser num contexto onde as capacidades, né, os militares agora estão se preparando não em cima de cenários, né, porque o cenário é tão incerto, você não tem um inimigo mais concreto, você não sabe de onde vem, quando vem, e vão começar a se articular em cima de capacidades. Então, ele já possui lá, teve uma grade de capacidades que já foram detectadas a partir da Covid-19, a operação, e que eles vão investir naquilo, né? Então, enfim, eu acho que é aquela coisa, tentar mexer num avião em andamento, e eu não sei, de fato, como que essa discussão sobre as normas, ela vai se consolidar ou reconsolidar. Obrigada. Paula, então, a segunda pergunta sobre as... Marina, né? Então, Marina, acho que assim, uma pergunta muito, muito boa, né? Que eu venho me fazendo também, olhando essa questão desse dispositivo que a Magalu inseriu, né? O RAP aderiu a isso também pela iniciativa, né, das justiceiras. Eu acho assim, a minha posição no momento é que, né, na atual conjuntura, ele é fundamental. Acho que especialmente quando a gente tem digamos assim, quando os mecanismos oficiais, né, como nossos canais estão ou sobrecarregados, né, e a gente sabe disso, que para reportar um caso de violência contra a mulher está especialmente difícil, né, e que a gente tem esses números são subreportados justamente porque o acesso aos canais policiais, né, você ir a uma delegacia é muito difícil, e outros mecanismos de denúncia estão sobrecarregados. Eu acho que esses mecanismos acabam funcionando e facilitando, digamos assim, que se encontre de alguma forma ou que se facilite a denúncia de alguma forma, já que a gente não tem iniciativas oficiais como, por exemplo, o do Barbie Rorô, que, né, conecta a farmácia com o Estado. Por outro lado, eu entendo a sua preocupação e eu acho que a literatura feminista vem se engajando de forma bastante preocupada com essa neoliberalização do feminismo, de alguma forma, né? Com essa cooptação dos valores feministas por empresas, né? Para vender mais, né? Para ser uma propaganda, e como, na verdade, né, isso encobre outros tipos de práticas completamente desiguais, né, quando a gente olha para dentro dessas empresas. Então, no caso específico da Magalu, eu acho que vale a preocupação, de todo modo, né, de uma observação de como essa empresa se comporta, digamos assim, de acordo com esses princípios feministas, justamente para que a gente perceba se não uma cooptação, né, ou um aproveitamento nesse sentido. A gente tem diversas empresas, né, na atual conjuntura política, inclusive se posicionando, né, em relação a que lado está nesse momento de tensão. Me parece que, né, a Magalu é uma empresa que tende a ser mais crítica, né, e, portanto, mais alinhada com outros tipos de valores, mas, obviamente, a gente precisa observar no caso concreto como é que isso vai se desenrolar. Legal. Má, a sua segunda, da Bel. Da Bel. Então, Bel, enfim, tem muita coisa escrita, né? Muita pesquisa sobre os militares desdobrados em contexto de pandemia, e, de fato, mais recentemente, essas pesquisas foram dominadas pela participação no combate ao ebola. E é interessante, assim, tentando responder aí a sua pergunta, você tem as abordagens mais críticas que vão apontar como que os militares foram eficientes em construir, né, uma representação deles próprios, uma representação da ação no contexto do ebola como algo extremamente importante, extraordinário, essencial, né, e como que isso acabou por, vamos dizer assim, legitimar
inclusive um conjunto de transformações e investimentos, em detrimento talvez de investimentos que poderiam ter ido para setores civis, né, que foi para o setor de defesa, na medida em que se produziu esse discurso, né, de uma eficiência logística, operacional, que não, na realidade não se mostra. Né? A gente tem todos esses dados, o próprio Médicos Sem Fronteiras foi interessante porque o MSF foi o primeiro a pedir à ONU, né, para despachar capacidades militares, desdobrar capacidades militares para a África Ocidental, e aí, logo depois, a gente também vai ter o reconhecimento do MSF dizendo que, né, não foi nada efetivo, que de fato eles temiam ser contaminados, né, que eles não possuíam aquele aparato. É interessante, por exemplo, no caso do ebola, os hospitais de campanha militares, na maioria das vezes, quando possuem uma UTI de poucos leitos, eles possuem muito para trauma físico. Né? Então, o quanto as capacidades que foram exaltadas, quando foram, de fato, mobilizadas em campo, elas foram extremamente deficitárias. Eu acho que, enfim, tem muito aí para ser discutido, porque os militares, esse é um debate importante, eles estão se envolvendo nesse regime, né, global da segurança da saúde pública global, não sei nem como é que é, Global Health Security Agenda, né, constituindo seus fóruns. A gente teve ano passado o primeiro fórum militar, o Global Health Military Agenda, não sei, em paralelo a esse fórum da segurança global da saúde. Então, eu acho que é algo que tem que ser analisado e, como você está colocando, enfim, essa discussão entre discurso e prática, ela é parte, né, tem que ser parte das nossas lentes analíticas e concordo com você no caso do ebola, é o que foi mostrado posteriormente. Obrigada, Má. Então vamos para mais uma rodada que está começando a bombar aqui o canal e com isso eu fico confusa também, mas estou tentando. Vamos lá. Para a Paulinha, eu tinha também perguntado, enfim, eu pensado em colocar 2 pontos que eu acho que são importantes. A gente tem muitos alunos da graduação aqui, né? Então, a forma com que a gente também, com que eles percorrem, né, pelo menos no início da trajetória deles, os temas, né, de estudos feministas e etc., acaba incidindo muito recorrentemente naquela fronteira entre doméstico e o público, né? Tem 2 pontos aqui que eu queria explorar junto com você, Paulinha. Então, assim, em muitos estudos feministas, o privado aparece como associado à esfera da mulher, né, e o público ao do homem. E óbvio que no contexto da pandemia, a gente sequer é capaz de fazer sentido ainda, né, ou de significar o que esse público é, porque a gente pode pensar também o público como virtualizado, né, ou enfim, porque o espaço público ele é transformado também no sentido no contexto do isolamento, né. De todo modo, a gente também sabe, você tratou muito disso na sua fala, né, que o espaço privado ele se transformou, né, na medida em que o homem nesse processo foi levado à esfera privada, por assim dizer, né, e ele também como resultado dessa dinâmica, né, a gente tem relatos aí de sobrecarga das mulheres, né, no trabalho doméstico, violência doméstica, para citar alguns casos que você também abordou na sua fala, né. Ao mesmo tempo, a invisibilização das mulheres no âmbito privado, né, ela persiste, né, mas agora condicionada por fatores distintos, né, o que me parecem diferentes. Então, a seu ver, pensando um pouco aí numa das provocações que guiou a programação do encontro, né, desses encontros, né, de pensar repertórios teóricos conceituais que nos ajudem a fazer sentido, né, do nosso entorno, né, ainda que a gente não possa ser futurista a respeito, mas que conceitos feministas você acha que podem nos ajudar a compreender, né, essa fronteira entre o doméstico e o público no contexto da pandemia e talvez até de forma útil para pensar o depois disso, né? Isso me leva a um segundo ponto, né? Que diz respeito ao argumento que o Paulo Esteves, né, estava defendendo aqui no primeiro dia da série, né, e até anterior ao contexto da pandemia, né, que é o que ele vem chamando o que vem sendo chamado por muitas pessoas de populismo de direita, né? E esse populismo de direita, ele é marcado marcado entre outras coisas pela particularização da política, ato falha, que acaba por diluir o que conhecemos como espaço público.
né? Então, anteriormente ao contexto da pandemia, a gente já tinha em andamento um processo também de diluição do espaço público em outros termos, né? Se você partisse desse diagnóstico, ou mesmo concordasse, né, com o fato de que está havendo uma transformação desse espaço público, né, no período mais recente, em sua conexão com o populismo, né? Como você acha que isso afeta a fronteira que tem sido tão central para os estudos feministas, né, que é a do público e o privado, né, o doméstico e o público? Tá? Então, essas duas perguntas, mas eu também recebi uma da plateia, Paulinha, para você, da Carolina Salgado. Ela diz: no início da fala, você me interrompe se eu estiver sendo muito rápida, tá? No início da fala, você menciona recortes específicos que a linguagem militarizada e de linha de frente não mostra. Desses recortes, você bem exemplificou os pontos de proteção e participação. Poderíamos falar um pouco sobre prevenção e recuperação, seguindo no âmbito de tais recortes ou silenciamentos? Tá bem? E para Mar, também tinha pensado algumas coisas, sua apresentação também me fez pensar muito, assim como a da Paula, né? Eu queria voltar um pouco nessa metáfora que você usou da sanitarização dos militares, né? Em um dos aspectos que eu fui mais familiarizada durante o processo de pesquisa do doutorado, né? Eu descobri alguns manuais de treinamento da Escola de Cadetes na Colômbia, em que os primeiros anos de formação dos cadetes, eles envolviam também um processo de higiene, ou de cuidados de higiene, né? Desses disciplinas de higiene desses soldados em processo de profissionalização, também como parte constitutiva de uma ambição de formar não só cadetes, mas soldados cidadãos, e você também trabalha isso bastante na sua pesquisa, né? Ao mesmo tempo, a gente tem você citou diversos exemplos mais recentes, né, mas já de longa data o engajamento de militares, por exemplo, que em regiões de povoamento mais rarefeito, por exemplo, na região amazônica, né, são os militares que levam a cabo, por exemplo, campanhas de vacinação, né, e não outros profissionais civis, por exemplo, né? Então, pensando essas duas coisas, né, eu fiquei me perguntando durante a sua fala se, na verdade, não tratar, né, a fronteira entre securitização, né, como uma linguagem para a gente abordar esses fenômenos, mas trabalhar com o vocabulário da sanitarização, se isso seria possível, uma vez que me parece que, na verdade, a sanitarização, pensada em termos do engajamento sistemático e histórico, né, dos militares com temas de saúde, é condição também para a gente pensar o envolvimento desses militares em outras crises que não só da saúde, né, mas em contexto de crise, como você levantou bem ao longo da sua fala. E aí, na sua parte final, Ma, eu fiquei muito interessada, assim, vários highlights que você fez dessa operação Covid-19 me remetem ao que os militares consideram ou chamam de guerra assimétrica, né? Então, algo que foi mobilizado contra terrorismo, né? Nos termos de se pretender aí, né? Uma necessidade de inteligência maior, uma necessidade de você antecipar ações e coordenar da melhor forma, uma vez que enfim, os ataques terroristas, esse inimigo é invisível também, e ele opera transnacionalmente por redes que não contemplariam, por exemplo, a possibilidade de um único exército ser engajado nesse combate, né? Então, você fez diversas menções também como esse vocabulário ele aparece na operação Covid-19. Então, eu queria só que a gente pensasse junta como que talvez parte do expertise, né, já mobilizado, né, na direção do que se vem a denominar guerra assimétrica, poderia também ser, ou vem sendo, né, pensado como útil para essa fungibilidade, como você falou, né, entre terrorismo, né, e engajamento de militares na área da saúde, né? E aí, enfim, um terceiro ponto aqui que chegou, uma terceira pergunta para você também, foi formulada pelo Nicolas Cândido, eu não sei se eu estou falando certo o nome, espero que sim, para você. Ele diz: pela hipótese de uma sanitarização das Forças Armadas a nível global, quais os possíveis impactos para a coordenação entre esforços militares e não militares em operações de paz? Ou seja, o que esperar da circulação destes saberes em termos do caráter multissetorial dos esforços globais de pacificação? Quer que eu repita? Não, estou pensando. Quer dizer, repete aí enquanto eu penso. Pela hipótese de uma sanitarização das Forças Armadas a nível global, quais os possíveis impactos para a coordenação entre esforços militares e não militares em operações de paz? Ou seja, o que esperar da circulação destes saberes em termos do caráter multissetorial dos esforços globais de pacificação?
Eu vou, como a Paulinha ouviu as perguntas primeiro, eu vou passar a bola para a Paulinha responder para dar um tempo para a Maíra processar, pode ser? Pode. Então, vai, Paulinha. Pode Manu, ser? certo, sim. Se eu entendi direito as suas perguntas, as duas perguntas dizem respeito, de certa forma, a uma reconfiguração do público e privado à luz de duas forças ou processos, talvez, que estão se manifestando durante o processo de pandemia e se aprofundando, como é o caso do populismo de direita, em alguns panoramas, né? Então, no primeiro caso... De um lado, a transformação do privado no contexto da pandemia, mas um processo também anterior aí, né, de diluição do público, né, no contexto de regimes populistas de direita. Sim. E aí, nesse caso, né, da quarentena e do isolamento, acho que você pergunta especificamente em relação a conceitos feministas que possam nos ajudar a repensar essa configuração ou essa reconfiguração, né? Isso mesmo. E eu estava pensando aqui, quando você fala, né, no caso, né, da mulher no espaço do privado e do homem no público, mas sendo trazido para o privado nesse momento de quarentena. Assim, a minha percepção dessa reconfiguração é mais no sentido de como, na verdade, nesse processo, né, nessa divisão, existe uma ausência da mulher no público, mas, na verdade, não um retorno do homem ao privado. Acho que o homem nunca saiu do privado, né? O que tem é que ele está confinado nesse privado agora junto com a mulher, né? Mas essa presença hierárquica, ou seja, se por um lado a gente tem a ausência da mulher no público, né? E uma presença dela no privado, nesse caso a gente volta a ter uma dominância ou uma predominância do homem nesses dois ramos, né? Ou nessas duas esferas. E aí é nesse sentido que na minha fala, né, eu trago esses conceitos de contínuo de violência contra a mulher para pensar um pouco, né, essa reconfiguração, mas também a questão da economia do cuidado, né? Acho que esses dois, para mim, esses dois frameworks assim são muito fortes para visibilizar algumas dinâmicas nesse processo, ou seja, tanto quanto, né, essa presença do homem, esse confinamento do homem no privado, né, coloca luz a uma série de violências e de repressões que já existiam, né, e que agora talvez ganhem um pouco mais de visibilidade nesse momento específico e que muito provavelmente a visibilidade vai ficar estagnada nesse momento específico, tomara que eu esteja errada, mas também em relação a um achatamento ou uma invisibilização cada vez maior da mulher do setor público. E no caso dessa pandemia, é extremamente interessante a gente fazer uma diferenciação, por exemplo, do que aconteceu com a crise de 2008, a crise financeira de 2008, que afetou setores que eram mais ocupados por homens, né? Que é, no caso, o setor de construção, por exemplo. Nesse caso da pandemia, a gente tem setores que são muito afetados e que tem grande presença da mão de obra de mulheres, que é o caso do setor de serviços, né? Que é o caso do setor de turismo, por exemplo. Então, nesse sentido, essa reconfiguração do público na esfera econômica, acho que ela tende a sinalizar também uma redução muito grande da mão de obra de mulheres que elas tinham conseguido atingir em determinados setores. Então, você tem uma retração dessa mão de obra e um empobrecimento, ou seja, novamente um processo de feminilização da pobreza, né? Da precarização também do trabalho no setor público, né? Na esfera pública, quando a gente fala na contraposição do privado. E aí, no caso, né, desse populismo de direita e dessa reconfiguração do público, e aí, novamente, da gente, né, prestar atenção para essas forças que justamente trazem esse... Né, e que eu chamei a atenção na minha fala, que trazem certa relevância ou que destacam esses papéis tradicionais como valores fundamentais de organização do social no espaço público, né? Isso já vem se manifestando de algumas formas, né? Acho que isso é um braço do populismo de direita em diversos cenários, inclusive no nosso, né? Não à toa a gente tem o nosso Ministério de Direitos Humanos trazendo, né, o nome da família
o centro, né, e uma imagem específica de família nesse sentido. Então, eu acho que essas reconfigurações do público tendem a aprofundar essa família, ou esse ideal de família no privado que vem se exacerbando. E, Carol, em relação à linha de frente, né? De fato, assim, quando a gente pensa nesses 4 pilares, esses 4 pilares eles estão muito imbricados, né? Você não tem como falar de recuperação se você não fala de proteção, você não tem como falar de proteção se você não fala de prevenção, né? E também não tem como falar de proteção se você não fala de participação, e de recuperação se você não fala de participação. Então, eu acredito que quando, assim, acho que a gente pode pensar, né, nos processos de recuperação da pandemia a partir dessas chaves, né, de inclusividade e de igualdade que esses outros pilares conseguem fornecer. Ou seja, o que está iluminado por esses, né, pela necessidade de uma maior inclusão, de uma maior participação dessas vivências, precisa informar esses processos de recuperação. E, por outro lado, quando a gente fala, né, desses mecanismos de proteção, para a gente falar sobre mecanismos que sejam eficazes, a gente tem que pensar também em como desenhar políticas que pensem não só em responder à violência contra a mulher agora, mas também que pensem em mecanismos preventivos. E daí, novamente, né, a ideia de que o conceito de contínuo de violência contra a mulher é fundamental para iluminar, digamos assim, essa interconexão entre esses diferentes pilares, né? Então, assim, é muito difícil falar deles separadamente. Para mim, apesar de eu ter tentado na minha fala de dividir participação, de prevenção, proteção, né, e recuperação, para mim isso está muito ligado e é muito difícil você pensar políticas públicas, né, quando a gente pensa nesse por trás da linha de frente, que não amarre esses 4 pilares. Obrigada, Paulinha. Má, tá pronto? Vamos lá. Não vou ter resposta, mas... Rapidinho, eu tenho mais uma rodada de perguntas aqui, então, assim, não precisa responder super rápido, mas não extrapola, eu te aviso. Tá. Gente, pode ser que tenha um choro aí no fundo, tá? Tem um bebê aqui que tá almoçando desesperado. Então, vou tentar... Manu, não tenho, né? Eu concordo com você, não sei se faz sentido analiticamente fazer essa diferenciação. Por que eu fiz? Eu queria evitar a palavra militarização por uma série de motivos, acho que não vem ao caso. Mas a ideia da sanitarização me veio não só acompanhando essa questão do pós-ebola, né? Mas eu percebendo, e isso está sendo visto nos Estados Unidos, né? Um conjunto de investimentos sendo reservados, direcionados para a medicina militar, para o setor de defesa, né? Que vai atuar, que vai ter essas capacidades aí, enfim. E, ao mesmo tempo, me chamou muita atenção também uma fala de um militar que me disse, já que você mencionou a Amazônia, em que ele vai dizer assim, bom, você tem lá a Marinha atuando num hospital, dentro de um hospital do SUS, né? Todo o corpo militar, o hospital é do SUS, e isso é assim há décadas. No sentido de que, né, vamos dizer, foi militarizado, né? E certamente aquele cotidiano ali tem uma forma de interação específica com os locais, mas não há política também no sentido dessa retirada deles, né? Então, ao contrário, o que eles vão fazendo é começando a desenvolver capacidades, né, que nem mesmo os civis ali investiriam, né, desenvolveriam. Assim, eu acho que isso que eu optei também pela sanitarização, e eu acho que tem uma questão importante que você colocou em relação à coisa, né, a ideia do corpo militar limpo e íntegro, porque essa discussão está surgindo, porque quando a gente pensa em militares reagindo a qualquer ameaça que seja, a gente está pensando homens saudáveis, né? E aí, o que acontece é que o que nós estamos vendo, o que foi visto nos Estados Unidos, não, muitos soldados, muitos militares doentes, né? Porque a ideia do homem saudável não foi acompanhada, né, obviamente, de recursos para que eles se protegessem, né? Então, eu acho que tem aí algo que está sendo rearticulado, essa ideia né, de que para ter esse homem saudável, né, para manter essa imagética, essa ideia aí que você, né, que você construiu, você vai ter que também sanitarizá-los, né? Vamos dizer assim, nesse outro sentido também.
assim, Manu, não vou ter resposta. A gente podia conversar sobre isso depois, quem sabe escrever alguma coisa junto, com o Vic também. Mas fica esses dois pontos e o porquê, vamos dizer, da minha opção por isso, mas concordo com você que tem um entrelaçamento aí importante. Segundo, a questão das operações de paz, né? Se eu me lembro, foram essas duas questões. A questão das operações de paz... Tem a da guerra assimétrica também que eu fiz. Da guerra assimétrica, exato. Então, primeiro da guerra assimétrica, eu me questionei primeiramente com essa coisa de pensar na MINUSTAH, se dessas práticas atuais havia, né, uma expertise adquirida com o cólera no Haiti, né? E a resposta que me foi dada é não. O que tem a influência maior, as capacidades empregadas, elas são majoritariamente derivadas do que foi desenvolvido para os Jogos Olímpicos, para o terrorismo, para o potencial ameaça do terrorismo. Não tem MINUSTAH. E é interessante porque eu esperava, né, eventualmente encontrar algo, né, ou acolhida, né, operação acolhida. Então, enfim, esse é um ponto que eu chamo a atenção e ser analisado, e aí a gente pode conversar sobre isso depois, eu deixo só a informação que foi dada por uma pessoa. Sobre as operações de paz, eu lembrei de uma coisa e que tem a ver com isso que a gente está falando, sobre a questão das ameaças, as novas ameaças e a questão do terrorismo, ou a discussão sobre contra-insurgência, né, combate ao terror por meio de práticas de contra-insurgência. A Vicky, que pode tentar lembrar o nome da autora, você joga aí no chat, Vicky. Uma autora que escreveu, uma antropóloga, que acompanhou o treinamento de alguns Marines nos Estados Unidos, onde eles estavam se preparando, a partir de determinados cenários, para ir para a guerra do Iraque e do Afeganistão. E todos os treinamentos, né, toda, vamos dizer, a parte de coordenação, de logística, de pronto emprego, etc., era pautado num cenário que não era dito qual era, mas era o Haiti, no contexto da ação dos americanos depois do furacão e do terremoto. Não me engano, não sei se eram os furacões ou os terremotos, mas o cenário para o combate da contra-insurgência no Iraque e no Afeganistão era pautado, né, todo em rotinas e lições aprendidas e vamos dizer assim, doutrinas produzidas pelo engajamento histórico dos militares americanos no combate no enfrentamento de desastres naturais no Haiti. Como que esses conhecimentos, né, porque a princípio combater um desastre natural, né, e combater ir para uma operação de contra-insurgência, né, contra o terrorismo no Afeganistão, claro, você pode imaginar, tem capacidades fungíveis aí, mas, né, a princípio eu imaginaria, né, algumas diferenciações. Então, talvez a ideia da sanitarização, de fato, aí não vai fazer tanta diferença, né? Mas, assim, é só para pontuar que eu acho que tem que ser analisado, de fato, como que esses conhecimentos para desastres produzidos no âmbito da defesa civil, né, militares agindo na defesa civil, no âmbito de desastres naturais, coincidem ou não coincidem, se articulam e como o conhecimento já produzido para contra-insurgência e processo de pacificação. E não ficaria surpresa de encontrar uma similaridade muito grande, né? Aí, enfim, tem que ser analisado, porque não é algo que eu tenho feito, nunca tinha olhado para essa discussão da sanitarização das Forças Armadas. Sobre as operações de paz, o que a gente viu, eu acompanhei, conversei muito com um major que estava desdobrado na República Centro-Africana, né? Ele passou a regular o que o secretário-geral da ONU tinha dito acerca da operação ser redirecionada para atuar, né, no potencial contágio, disseminação do vírus, e aí tinha uma questão de como é que esse cardápio de atividades, aí, de tarefas que eles tinham que cumprir ia ser rearticulado, porque eles não estavam ali para isso, então se tapasse, né, tirasse daqui, ia gerar um buraco lá. Então mostrou que, primeiro, eles não estão capacitados, acabaram muito sendo retirados, né, que não dá para contar essencialmente com essas operações para isso, mas, eventualmente, o que eu disse sobre a questão dos desastres naturais, o conhecimento e expertise, o que eles possuem de expertise, eventualmente, para contra-insurgência, que é a estabilização, que é o que eles estão fazendo lá, potencialmente é visto como algo compatível, necessário, enquadrado facilmente para rotinas que envolvam controle de pessoas infectadas, vigilância, né, enfim, etc., do que envolveria potencialmente uma pandemia.
eu acho que as missões de paz vão ser um lugar privilegiado para analisar isso, mas isso está muito em andamento, tem praticamente nada produzido. Eu ia falar sobre isso, mas é muito pouca informação. Mas concordo com o aluno, ou com uma pessoa um colega que perguntou, de que possivelmente essas práticas certamente favorecem, né, processos muito similares ao que a gente pode chamar de pacificação nesse engajamento, à medida que houver, inclusive, resistência por parte dos atores armados, que a gente já está vendo, né, de atuar de acordo com esse mandato renovado deles. Ótimo. Gente, vamos lá, última rodada. Vocês têm energia ainda? Um pouquinho? Enfim, só para Paula a gente tem uma pergunta, mas só um comentário, Paulinha, antes, que me fez muito pensar na sua fala sobre essa discrepância da distribuição do sexo, né? No que diz respeito à letalidade do vírus e no que diz respeito ao contágio, né? E aí, enfim, como eu gosto muito de pensar essas questões de vigilância, etc. Eu fiquei só me perguntando, e fica um ponto assim, se você quiser responder, ótimo, se não, fica para a gente pensar para uma conversa futura, né? Mas também como que essa concentração do contágio nas mulheres pode vir a modificar, digamos assim, ou enfim, pode vir a estimular práticas de controle da circulação de mulheres, né, no pós-pandemia, né, ou enfim, não sei direito como é que funcionaria aí a extensão do tempo, né, desse quadro, né, mas eventualmente até incentivando ou agudizando, né, dimensões que você tratou sobre o confinamento da mulher no âmbito privado, né. Então, assim, algo que me fez pensar muito ouvindo você como uma eventual mobilização dessas estatísticas para fins de controle sobre a circulação de mulheres mais acentuada, uma vez que são mais contagiadas, né? A gente tem uma pergunta da plateia também para você, o professor Paulinho Chamon. Ele diz, tendo em vista seu trabalho anterior e do ponto de vista da crítica de gênero e feminista, o que envolveria pensar What About Men? Brincando com o título aí do seu artigo, né? Na pandemia. Beleza? E para a Má, temos duas perguntas aqui. Uma também do professor Paulinho Chamon. Ele diz, essa narrativa dos militares sobre sua própria expertise, ao participarem da questão de saúde, como a do general que você citou, não envolve também uma outra sanitarização aqui da atuação histórica dos militares, no sentido de eles aparecerem apenas como uma máquina logística em seu sentido original, e não como uma máquina pública também pesada e ineficiente, e 2, entrelaçados com atuações na saúde desde sempre, tanto na formulação de políticas quanto em operações sanitárias? Neste caso, um trabalho possível não seria o de desafiar essa narrativa dos militares e da pandemia? Você identifica pontos de entrada onde essa releitura poderia ser feita? Eu vou te passar depois pelo chat para facilitar o seu processo de identificação dos pontos que você quer, mas basicamente, se eu entendi aqui, né, ele está usando a metáfora da sanitarização de uma forma a limpar a determinadas imagens dos militares, né, no que diz respeito aí a aparecerem como uma máquina logística pesada e ineficiente, né, nessas transformações mais recentes que você mencionou na sua fala, né? E entrelaçados com atuações na saúde desde sempre, o que talvez também colocaria um problema sobre esse engajamento, né? Sobre ineficiências deles dessa gestão. Como eu estou interpretando, né? Não sei se foi isso. Mas, enfim. E a Carolina Salgado, uma outra pergunta para você, Má. Seguindo a ideia de cenários hipotéticos dos militares, como você avalia a ampliação do protagonismo militar na operação Covid, precisamente no momento em que tal atuação favorece, ou ainda possibilita, a permanência do executivo? Isto é, se a sanitarização dos militares não é natural, como operacionalizar as vertentes técnicas e de capacidades e de politização na avaliação destes fenômenos? Como é que é? Repete essa última parte. Como? Isto é, se a sanitarização dos militares não é natural, como operacionalizar as vertentes técnica e de capacidades, ela colocou uma barra, e de politização na avaliação deste fenômeno? Tá? Vamos começar com a Paulinha. Eu vou passar aqui as perguntas para a Má no chat, enquanto isso.
Então, bom, Manu e Paulinho, a pergunta de vocês acaba sendo entrelaçada de certa forma, mas deixa eu começar só em relação a Manu. Você acha que o seu feeling, né, de que isso pode levar a medidas de vigilância ou de disciplina, ou enfim, ou que isso pode, de certa forma, gerar algum tipo de consequência para essas mulheres, acho que não está totalmente desconectada da realidade se a gente pensa as evidências que a gente tem no caso do ebola, por exemplo. É claro que, assim, na verdade, o que a gente tem de evidências sobre isso são o que a gente chama de evidências anedóticas, né? A gente não tem muita sistematização de dados, mas, de todo modo, a disseminação da ideia de que as mulheres eram mais expostas ao contágio, reporta-se que, em alguns locais, levou a medidas de violência e discriminação contra essas mulheres, delas tendo casas queimadas, por exemplo, ou delas serem restritas em determinados espaços, ou proibidas de frequentar determinados espaços, justamente pela imagem de que essas mulheres, enfermeiras que trabalhavam com cuidado, de certa forma, podiam ser vetores da doença, outras pessoas não quererem chegar perto delas nesse sentido. Então, eu acho que não me parece um pensamento totalmente distópico. Assim, acho que pode acontecer, e eu acho que vale a pena a gente ficar, ou seja, prestar atenção, né, em como é que essas estatísticas vão ser apropriadas, né? Isso me leva à pergunta do Paulinho, porque justamente, né, o que eu tento mostrar nesse artigo, What About Men, é justamente como dados, né, e narrativas sobre violência sexual contra homens podem ser apropriadas para invisibilizar processos mais profundos, né, tanto em termos de dinâmicas quanto estruturas de violência de gênero que estão arraigadas numa, digamos assim, exclusão ou inferiorização da mulher e daquilo que é feminino, né? No caso da violência sexual contra homens, foi justamente esses, né, dados, esses números sobre que tentam mostrar que a violência sexual contra homens é mais comum do que a gente possa imaginar, começaram a ser utilizados como forma de requerer mais espaço para homens vítimas de violência em determinados espaços e autorizando certas retóricas misóginas em alguns desses espaços, né? Então, nesse sentido, né, a pergunta, por isso que eu falei que a pergunta da Manu acaba se encaixando, né? Porque a gente pode pegar uma discussão sobre não, mas quem morre mais é homem, né? E como é que os homens ficam nisso tudo, e os médicos que estão na linha de frente, não as enfermeiras, etc. Isso pode ser utilizado para autorizar outras formas de retórica ou de representação das consequências visíveis do coronavírus. Muito bom. Obrigada, Paulinha. Má, você. Vamos lá, eu também vou tentar aqui um pouco ligar, porque eu acho que tem uma ligação das duas perguntas. A cabeça não está funcionando muito não, então vamos ver se faz algum sentido. Eu acho, Paulinho, e também a segunda colocação da Carol, o caso brasileiro talvez não seja o melhor caso para pensar o que está acontecendo no resto do mundo, por diversos motivos, obviamente, mas, claro, com toda essa, né, escalada, para não dizer fascista, mas militarizada, né, do nosso contexto político, mas especialmente no plano dos ministérios e com esse presidente. Então, talvez a sanitarização dos militares observada no caso brasileiro, ela traz uma série de complicações, né? E aí eu queria só ressaltar uns pontos, porque tem relação com o que vocês falaram, e aí não sei de fato se essa ideia da sanitarização vai funcionar, se faz sentido, né? Como eu tinha dito inicialmente lá, respondida a Manu, dentro de uma lógica, vamos dizer, a princípio analiticamente separada da ideia da militarização, no sentido do uso da força, etc. No caso brasileiro, essa ideia interessante que o Paulinho colocou, né, de sanitarização da imagem, vamos dizer assim, né, da imagem da máquina militar, no caso brasileiro, eu diria que, primeiro, os militares continuam, em pesquisa recente, a instituição mais credível, né, o Exército continua sendo a instituição, vamos dizer, as Forças Armadas, a instituição mais credível no Brasil. Né? E parece até o momento que nem o que nós estamos vendo do governo está alterando essa perspectiva, né? Talvez aí concordo com você que é possível que essa sanitarização, né, dos militares, esse engajamento não concordo com você, recente, que é histórico, na verdade,
ele venha contribuir para uma nova camada de sanitarização dessa imagem, né? Mas eu acho que no caso brasileiro, essa ideia de uma máquina pública ineficiente, não acho que é essa a imagem que existe no Brasil acerca das Forças Armadas. Eu me lembro de ter lido, na época que eu estava estudando Rondon, na pacificação dos índios, a importância que os militares tiveram na introdução de hábitos de higiene dos índios, né? E isso né, justamente voltando à ideia que a Manu falou, né, da higiene com o próprio corpo, a higiene que é passada, enfim, do cuidado de si e aí o cuidado da população. Isso eu acho que é enraizado e aí envolve a gente, de fato, desestabilizar isso por um conjunto de meios. Mas no caso brasileiro, eu acho que não me parece que havendo propositalmente, inclusive, uma articulação esse discurso desse militar, né, sanitarizado, despolitizado, favoravelmente, no sentido de apoiar, e aí eu passo para a pergunta da Carol, no sentido de fortalecer, inclusive, os militares que estão no poder executivo, ou favorecer o que a gente está percebendo em curso, que seria um militarismo no plano das relações políticas oficiais. Porque, se vocês pararem para perceber, o Bolsonaro, em nenhum momento da reunião que a gente assistiu, faz referência à Operação Covid. Quase ninguém sabe dessa operação. Ele poderia estar utilizando, né, tudo isso que eu trouxe para vocês hoje, né, inclusive, né, para exaltar o governo dele, exaltar os militares ali. Isso não está sendo feito. Então, me parece que há uma tentativa de separação entre, como os militares gostam de dizer, o que é político, estratégico, né, e o que é técnico, o que é operacional. O que está acontecendo lá na Covid, que o MD está fazendo dali para baixo, vamos dizer assim. Essa sanitarização do executivo, Carol, eu não acho que ela poderia estar ocorrendo, mas ela não poderia estar sendo articulado um discurso nessa direção, mas eu acho que isso não está sendo aproveitado, né, nesse sentido, e aí a gente tem que entender o que os militares não querem, porque o Braga Neto está sentado do lado dele ali, né, está propondo um outro pensamento, não fez referência à operação do MD. Então, assim, eu acho que tem muita questão aí para ser pensado. Não sei se eu respondi, não devo ter respondido, mas são minhas inquietações aqui. Gente, acho que com isso a gente pode fechar esse excelente diálogo de hoje. Eu adorei a conversa, eu espero que vocês também. Tem umas palminhas já surgindo aí. Mas, enfim, queria agradecer pelo tempo de vocês, de verdade. Má também com o neném. Então, assim, muito obrigada por estar aqui conosco. Acho que foi muito importante vocês duas participarem hoje para trazer essa discussão que eu acho que emendou ou criou pontes com vários dos temas que também vão aparecer amanhã. E com isso também eu gostaria de encerrar destacando o tema da nossa mesa de encerramento, amanhã, da série de diálogos do Iri Falo Corona, que leva o título de As Vidas Outras da Pandemia, com a Marta Fernandes, também conhecida como Martinha, e o Jimmy Clausen, né? O Jimmy vai trazer o tema dos povos indígenas, né? Então, formas de isolamento desses povos indígenas e como a gente pode pensar epidemiologia a partir daí, e a Martinha com uma discussão focada em periferias globais e necropolítica, né? Então, eu acho que isso apareceu não detidamente na fala, mas a Paulinha também mencionou o tema das mulheres indígenas quando tratou de isolamento, né? E Maíra também com relação a algumas violências quando tratou, por exemplo, de pacificação, né? Então, com isso, a gente cria algum eco para amanhã vocês estarem aqui conosco das 11 às 13. De novo, meu muito obrigada a vocês duas e espero que vocês tenham aproveitado todos aí. Obrigada. Beijinho. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada.